No dia de hoje venho mostrar-vos que o Banco de Portugal é apenas mais uma parte do Estado português que goza com a nossa cara, desta vez porque foram gastos mais de 60 mil euros em peças de piscina. E portanto, eu pergunto de que forma é que peças de piscina podem ajudar a satisfazer as necessidades dos portugueses para os quais o Banco de Portugal foi designado. Não me parece que exista uma justificação e portanto vamos ouvir esta notícia e faremos também uns comentários. Ora, como eu dizia, Quinta de Luxo, Banco de Portugal gasta 61.500 euros em peças de piscina. O Banco de Portugal encomendou a troca de peças para as duas piscinas que tem na sua Quinta de Luxo, em Odivelas, que classifica como centro de formação. Pela troca das peças, o Banco de Portugal deverá gastar quase 62 mil euros. Em causa está a substituição das centrais hidráulicas das piscinas da Quinta da Fonte Santa, um espaço com 22 hectares às portas de Lisboa, que é propriedade do Banco de Portugal. Um centro de formação com piscina. É verdade, não estavam à espera desta. Sabem porque é que a maior parte das empresas não tem centros de formação deste género, mesmo aquelas que têm capacidades financeiras? Porque tendencialmente têm que gerir recursos limitados e se estiverem a caminho da falência não vão receber subitamente dinheiro distribuído de forma aleatória segundo a vontade e o delírio de algum político. Porque objetivamente este é claramente o problema das empresas públicas, e falando de empresas genericamente, das empresas públicas que têm esta situação. Se amiguismos estatais quiserem manter determinada empresa, ela pode ter os piores resultados económicos de sempre, pode ter a pior gestão que alguma vez foi vista, mas ainda assim vai haver atribuição de fundos, mais que não seja, para garantir a sobrevivência dessa pessoa e garantir postos de trabalho não justificados em determinadas circunstâncias. E portanto, uma coisa é admitir-se que haja serviços públicos e que os serviços públicos precisem de dinheiro para funcionar, mas ainda assim eu acho que os serviços públicos estão obviamente do ponto de vista da eficiência, da capacidade de oferecer serviços e produtos, estão objetivamente atrás das empresas privadas e, portanto, as parcerias com os privados ou até a privatização em muitas circunstâncias devem ser procurados, porque objetivamente que os estímulos são diferentes. Uma empresa, olha, vamos olhar para o Serviço Nacional de Saúde. Acho que nunca teve tanto dinheiro investido. Vêem alguma diferença dos últimos anos até agora? A única diferença que se vê é que o António Costa tinha prometido médico de família para todos os portugueses e posso-vos dizer que ele não cumpriu a promessa aqui por experiência própria. Eu não tenho médico de família. E, portanto, como eu sou português e não tenho médico de família, António Costa falhou na sua promessa, mas foi apenas uma. António Costa falhar em promessas parece quase uma redundância na frase. Em concreto, o objeto da encomenda abrange a remoção de equipamentos e componentes existentes nas centrais hidráulicas e posterior fornecimento, instalação, ligação e comissionamento de novos equipamentos e componentes nas centrais hidráulicas das piscinas do Centro de Formação da Quinta da Fonte Santa do Banco de Portugal. A informação consta no caderno de encargos do concurso público, cujo prazo terminou no dia 15 deste mês. Portanto, pelo menos houve concurso público, ao menos não foi adjudicação direta ou fazerem 3 adjudicações diretas, que eu acho que a questão legal mínima ou máxima digo que são 20 mil euros para não terem que dar cavaco aos portugueses. No fundo é assim que isto funciona. Por fim, para a Central Hidráulica da Piscina 2, pretende-se o fornecimento e aplicação de 2 unidades eletrobombas do tipo Astral, Vitória Plus, Silent, 1.5 cavalos, 400 volts ou equivalente. O serviço inclui a substituição dos equipamentos existentes com todos os trabalhos, etc, etc. A verba que agora o Banco de Portugal vai despender é uma gota d'água no contexto dos gastos de manutenção que a sua Quinta de Luxo exige anualmente. Recorde-se que só na manutenção dos espaços verdes da Quinta da Fonte Santa foram gastos 1.6 milhões de euros com IVA em 7 anos. E, portanto, o que é que acham de se dar mais de 1,5 milhão de euros à manutenção de uma quinta que não deveria existir? Dinheiro dos contribuintes, mais uma vez digo. Quem paga estas palhaçadas todas que eu geralmente trago aqui ao canal são os parvos do costume. Quem pagou aqui a estátua do Mário Soares na Amadora foram os parvos do costume. Quem pagou as festarolas em determinadas zonas que foram particularmente caras, nomeadamente por causa das eleições autárquicas e, portanto, por isso é que houve grande festarola este ano.
quem paga isso tudo são os mesmos do costume. Quem pagou a brincadeira ao Dino Santiago foram os parvos do costume. Agora, resolver os problemas das pessoas que é bom, nada. Tentar parcerias com os privados para facilitar a performance, nada. Privatizar alguns serviços que claramente têm que o ser, também nada. Mas pagarmos manutenção de espaços verdes no espaço de 7 anos, 1,5 milhão para uma quinta que não deveria existir, isso aí estamos sempre disponíveis. Quanto à limpeza, tem um encargo de 1.724.000 euros com IVA nos próximos 5 anos, segundo o contrato assinado pelo Banco de Portugal no início de dezembro do ano passado. De resto, com exceção de contratos referentes aos encargos da quinta, pouca informação pública se encontra sobre a propriedade, designadamente o site e relatórios do Banco de Portugal. Esta informação mais completa foi divulgada num comunicado que emitiu em 2012 para um esclarecimento. Estas duas piscinas foram herdadas, mas já registaram remodelações ao longo do ano. Uma piscina de 25 metros de comprimento e 13 de largura não é para todas as bolsas. Pode atingir um custo de 1,3 milhões de euros com custos de manutenção anual acima de 50.000 euros. E, portanto, meus caros, isto é uma festa. É uma brincadeira de todo o tamanho. E os palhaços somos nós. Continuamos a pagar tipos de despesas que não deveríamos pagar. Aliás, a gestão de dinheiros públicos é de tal maneira flagrante e má que pagamos uma carga de impostos muito superior comparativamente à percentagem do PIB, por exemplo. Aliás, saiu agora um estudo que mostrava que em Lisboa era a cidade... Em Lisboa ou em Portugal, genericamente, mas eu acho que era Lisboa. Ou talvez seja Portugal. Acho que era Portugal. Portugal era o país em que a renda ocupava a maior parte do salário na Europa. Ou seja, as pessoas tendencialmente na Europa pagam uma parte do seu salário. Em Portugal é o país em que se paga a maior percentagem do salário para uma renda. E, portanto, continuamos com problemas na habitação, também, não só, mas também motivados por uma procura artificial criada por decisões políticas do ponto de vista da imigração. É uma evidência que quadruplicar imigrantes no espaço de 7 anos vai também quadruplicar a necessidade que os estrangeiros têm de casa e, portanto, objetivamente, que só a sua procura no mercado ou amontoarem-se 20 no apartamento em Lisboa vai, objetivamente, inflacionar as rendas, por muito que digam que não. É uma evidência, é uma questão de procura e de oferta, não é preciso grande análise para se saber disso. Agora, podem dizer que há outros fatores que prejudicaram o mercado da habitação, nomeadamente o Estado estar sentado em cima de todas as empresas, cobrar demasiados impostos, nomeadamente o IVA da construção, que é apenas um exemplo, basta compararem o IVA da construção italiano com o nosso, não tem nada a ver, é uma coisa completamente absurda e, portanto, juntando todos estes fatores mais despesas absolutamente ridículas, temos gastos que não deveríamos ter a serem tidos, temos problemas que não são resolvidos e que muitos deles se resolveriam apenas com a saída do Estado da frente. Logo aí resolviam-se boa parte dos problemas e nas pouquíssimas coisas que eu acho que o Estado deveria verdadeiramente estar presente, acabam por não estar presentes, que é, nomeadamente, o controle das fronteiras. Portanto, o mais elementar não fazem. Agora, quintas para os trabalhadores do Banco de Portugal, isso é que é importante. E, portanto, no fundo era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.